E aí, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região. E será que vale a pena você chutar na prova do concurso público do TJTO? Levando em consideração que a banca examinadora é a banca FGV e ela não tem o costume de anular uma questão que você errou. Ou seja, se você chutar, você não perde nada. Bom, durante a minha trajetória de concursos públicos, nas 8 provas que eu fui aprovado, inclusive na prova que eu estou hoje, que é o TRF da 4ª Região, aplicado pela banca FCC, que também tem um perfil parecido com a FGV, que é de múltipla escolha, né? A gente tem que escolher várias assertivas e acertar uma daquelas assertivas. Eu chutei na prova e o chute foi essencial para me dar uns pontos extras para ser aprovado. Mas como é que faz para a gente chutar? É só chegar lá na prova e chutar de qualquer jeito? Ou existe uma forma certa de chutar? Eu utilizei uma técnica para poder chutar e hoje eu vou trazer aqui para você a técnica de como é que você faz para chutar nas provas aplicadas pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, a mesma que aplica a prova da OAB e que vai aplicar a prova do TJTO. Então, antes da gente ir lá para a tela do meu computador, começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações, comenta aí se você utiliza essa técnica, compartilha com outras pessoas e vamos lá para o nosso vídeo, vamos lá para a tela do nosso computador, vamos lá trocar essa ideia. Então vamos lá, vamos falar como chutar na prova do concurso público do TJTO, que a gente já sabe que é a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Olha só, galera, um pré-requisito é você ter estudado, tá? Esse método não serve para quem não estudou. Não é você não estudar e chegar na prova e só chutar. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que estudar bastante e as questões que faltarem, você vai utilizar esse método aqui para você não deixar questões em branco. Afinal de contas, uma errada não anula uma certa. Então a gente vai começar fazendo análise aqui pela prova do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, de 2021, aplicado pela banca FGV, cargo de técnico judiciário. E olha só que interessante, né? Tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então a gente tem uma média de 70 questões dividido por 5 dá 14. E aí, quando a gente procura essas 14 lá nas assertivas, vem aqui para você ver o que acontece. A gente tem 15 assertivas para a letra A, 18 letra B, 11 letra C, 12 letra D, 14 letra E. Então a conclusão é que tem uma grande variação do padrão considerado como ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto de equilíbrio é 14 por alternativa. Então tem uma grande variação para mais e para menos. Agora aqui na prova da Polícia Militar do Estado do Ceará de 2021, também aplicado pela FGV, 5 alternativas, A, B, C, D, E. Então a média são 80 questões dividido por 5, dá 16 para cada uma. E quando você vem aqui para a quantidade, vamos lá para a gente ver como é que ficou. Olha só, letra A 17, letra B 12, letra C 15, letra D 21, letra E 15. Então, mais uma vez, a nossa conclusão é que existe uma grande variação aí do padrão considerado como ponto de equilíbrio, 16 questões por alternativa, certo? E agora a gente vai lá fazer essa análise em outra prova, que é a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aplicado pela FGV, edital em 2019, prova em 2020 e no cargo de oficial de justiça. Então, dentre as 5 alternativas também, A, B, C, D, E, onde a gente tem 80 questões, então a média fica 80 dividido por 5, que vai dar 16 para cada um, a gente repara aqui a quantidade. Como é que ficou? 17 letra A, 12 letra B, 15 letra C, 21 letra D e 15 letra E. Mais uma vez, a conclusão é uma grande variação do padrão, considerado como ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é 16 questões por alternativa. Então, como a gente pode ver, não mantém-se um padrão. Então, a conclusão é que você tem que adotar preferencialmente o método 2-1-1, por conta dessa não adoção do padrão. E por último, somente depois que você vai aplicar o chute na assertiva que você marcou menos, que é um segundo método muito famoso, que ficou famoso aí com a prova da OAB. Então, por conta dessa organização da prova, a gente não vai aplicar o chute na assertiva que você marcou menos primeiro. A gente vai aplicar o 2-1-1. Como é que funciona o método 2-1-1? Bom, no método 2-1-1,
A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir as questões em grupos de 4, tá bom? A gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Me acompanha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A questão 1, 2, 3, 4, elas formam um grupo. E assim sucessivamente, ó. 5, 6, 7, 8, 9, outro grupo e por aí vai, beleza? Então é assim, ó. No nosso exemplo aqui, a gente separa as questões em grupos de 4, depois a gente vem e aplica o método 2, 1, 1, certo? E o que significa esse método 2, 1, 1? O 2 é porque tem uma letra que ela vai se repetir 2 vezes dentro desse bloco de 4, e aí o 1 é porque vai ter uma letra que vai repetir apenas uma vez, e o outro 1 é uma outra letra que vai repetir apenas uma vez. Por isso que é 2, 2, 1, 1, né? 2 de 2 vezes e 1, 1 de cada letra que repete apenas uma vez. No nosso exemplo aqui, o 2 é a letra A, como você pode ver. O primeiro 2 da letra A, o segundo 2 na letra A também. E depois sobra 1, 1. O primeiro 1 ficou na letra C e o outro 1 você ficou com dúvida. Por exemplo, na hora de fazer a prova, se você deveria marcar a letra A ou B. E a conclusão aqui é que você não vai marcar a letra A, porque a letra A já repetiu 2 vezes. Então, a consequência é que você marque a letra B para você não sair desse padrão, do padrão 2, 1, 1. Tudo bem? Então, sempre que você tiver essa dúvida aí, não coloque mais uma vez a letra que ficou no número 2, né, que apareceu 2 vezes, ou a outra letra que já apareceu uma vez. Então, tem que ser uma letra diferente dessas duas que já apareceram para você manter dentro do padrão. Então, quando a gente analisa as provas, a gente consegue notar a repetição desse padrão. Então, como existe um padrão que ele se repete, então ele acaba sendo a estratégia mais inteligente, digamos assim, para a gente adotar. Olha só, como você pode ver aqui, ó, na primeira fileira, ó, deu aí 2, 2, 1, 1, 2, 2, letra E, 1, 1, letra A e letra C. Aqui embaixo também, ó, 2, 2, 1, 1, 2, 2, letra A, certo? E 1, 1, letra B e letra D. E assim sucessivamente, ó, 2, 2, 1, 1, letra B, 2, né? E 1, 1, letra A e D. E acontece outras vezes, ó. Acontece na terceira fileira 2 vezes e na última fileira a gente também encontra esse padrão uma vez. Agora, na prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, a gente também nota que aconteceu mais vezes. Olha só, só na primeira fileira aqui a gente tem 3 vezes a repetição do padrão. Na segunda, 3 vezes, na quarta, 4 vezes e na última fileira a gente também tem mais 3 vezes. Na prova de oficial de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a gente também tem a repetição desse padrão. Só na primeira fileira aqui, ó, a gente nota que ele se repetiu 4 vezes. Na segunda fileira se repetiu 3 vezes. Na terceira fileira ele se repetiu 4 vezes também. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E na última, 3 vezes. Então, a conclusão é que, de fato, existe uma repetição desse padrão nas provas aplicadas pela FGV. E aí, depois que você aplica esse método, você vai lá e aplica o método chutar na assertiva que você marcou menos, ó, tá vendo? Lembra da nossa conclusão? A gente primeiro aplica o 2, 1, 1 e depois que aplicar o 2, 1, 1, você vai aplicar aquele que você marcou menos, galera. Lembrando que para aplicar isso aqui você estudou, pô. Então, o seu primeiro filtro foi marcar várias questões que você estudou e que você tem convicção. Depois o 2, 1, 1 e agora esse método que eu tô te falando. Então, vamos lá, ó. Como é que a gente aplica esse método de chutar na assertiva que você marcou menos? Esse método ficou muito famoso na prova da OAB. E esse método ele segue uma lógica. Olha só, vamos lá, vamos aqui entender o que acontece. Partindo da premissa da distribuição equilibrada, né? Por exemplo, a gente tem uma prova com 80 questões com 5 assertivas, 80 dividido por 5, tá? Galera, desconsidera esse zero aí, não é 50, é 5. Fica 16 assertivas para cada uma das letras, né? Então, a gente tem um equilíbrio, mas mesmo a gente sabendo que a prova não é totalmente equilibrada, ou seja, porque existe uma grande variação, apresentam-se valores aproximados, né? Então, a variação é ali
3, 4, 5 para mais ou para menos. Não é uma variação, apesar de ser grande, ela não é tão extrema assim. Por exemplo, 8 questões, 10 questões de variação. Então, acaba que vale a pena, no final das contas, depois de ter passado os 2 filtros anteriores, né, marcou o que estudou e o 211, você aplicar essa aqui. Então, como é que funciona? Lá no gabarito oficial, teoricamente seria 16 para cada um, né? Porque ficaria certinho aí, ficaria bem organizadinho, distribuído de forma equilibrada. Porém, na sua prova você marcou 15 letra A, 14 letra B, 10 letra C, 16 letra D e 17 letra E. E o que vai acontecer aqui nessa análise, pessoal? Se você for parar para pensar, se você chutar na letra C, você tem uma maior probabilidade de acertar questões. Por quê? Porque ainda faltam 6 questões para você. Porque se for organizar certinho, fica 16, certo? Então, como você ainda, nesse cálculo aqui, ainda você não fez a prova toda, né? Você ficou aí com dúvida em 8 questões, elas estão em branco, e na prova da FGV não tira ponto se você chutar, vale a pena você chutar. Então, aqui você teria mais possibilidade de acertar, seria a letra C, porque ainda faltam 6 questões para você acertar. Então, você vai lá e se tiver faltando essas 8, você vai chutar todas na letra C. Por que você não chutaria nas demais? Porque a sua possibilidade de acertar, ela seria menor. Por exemplo, aqui, ó, se você fosse chutar em outra letra que não fosse a letra C, vamos supor que você fosse chutar na letra B, como você já fez 14, você teria apenas 2 chances, 2 possibilidades de acertar. E na letra A, você teria apenas uma possibilidade de acertar. Na letra D, você não teria nenhuma, né? Porque tá 0, 0, você já fez 16, são 16 questões. E na letra E, é como se você tivesse chance menos 1, assim, digamos assim, entre aspas, certo? Então esse é o método, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Existe uma discussão aí, uns professores defendem o 211, outros esse de acertar menos. Eu acho que a gente pode aplicar os dois se você seguir essa lógica. Estudar, marcar as que você estudou, depois vir com o 211, que a gente percebe que acontece mais, e por último, para não deixar em branco, se você não souber mesmo, você aplica esse método. E agora eu queria te pedir licença para te apresentar um projeto meu que se chama Edital Verticalizado para o TJTO. E se você quiser ir para um próximo nível da sua preparação para o concurso público do TJTO, adotar a mesma técnica que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos públicos, dentre eles tribunais federais, o Tribunal do TJDFT, o TRF da Primeira Região, o TRF da Quarta, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para o edital verticalizado, onde eu trago de forma organizada e objetiva a metodologia de estudo que você deve aplicar para o concurso público do TJTO se você quiser ter um resultado diferente da maioria dos candidatos. A maioria dos candidatos adotam uma posição cômoda, simplesmente se inscrevem no cursinho preparatório mais perto da casa dele ou começam a assistir videoaula de forma demasiada, sem levar em consideração uma técnica, uma estratégia de estudo adequada. Mas se você quiser estudar da forma como eu estudei para ser aprovado, que eu inclusive aprendi com outros aprovados, aqui na descrição desse vídeo tem o link. Lá você vai encontrar a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados em provas pela FGV, que foi uma grande virada de chave para a minha aprovação, porque a partir do momento que eu comecei a estudar os assuntos mais cobrados, eu comecei a ser aprovado. E lá também tem o edital verticalizado, que é uma forma simples e objetiva de se organizar, sem essa complexidade toda, essa coisa toda que só de pensar dá preguiça, essas tabelas, essas estratégias de estudos mirabolantes. Não, uma forma simples, onde o foco é fazer o básico bem feito, fazer o feijão com arroz bem feito. E além disso, tem toda a legislação atualizada do concurso público para você não precisar pesquisar. Se você não souber achar, tem toda a legislação atualizada e vários bônus, pessoal. Por exemplo, de bônus, o meu resumão de direito administrativo, que é fruto de mais de 13 anos de experiência na sala de aula para concurso público como professor de direito administrativo.
Tem também um combo da Lei 1818, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, que cai na sua prova, aonde você vai encontrar a legislação esquematizada, 480 questões comentadas e ainda a legislação em mapas mentais e, junto com isso, várias videoaulas com insights que foram diferenciais que eu utilizei para ser aprovado. Como, por exemplo, como tirar nota máxima na redação, com temas já cobrados pela FGV para você estudar e temas que podem ser cobrados na minha sugestão e também um raciocínio simples ali de como é que você tem que se comportar na redação, eu dando minhas dicas pessoais dos tipos de redação que eu fazia para você verificar lá e poder estudar para esse concurso, e várias outras videoaulas como é que você faz para vencer a ansiedade, como vencer a dificuldade em civil e processo civil, como retomar os estudos e não perder aquilo que você já estudou, se você estiver retomando os estudos agora, como estudar especificamente para o TJTO, como estudar depois que sair o edital e muito mais, tá? Então você clica no link aqui da descrição, dá uma olhada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.